Olá, eu sou Rosana, fundadora da Escola de Nós. E hoje você vai aprender essa linda peça de macramê. Mas quem vai te ensinar não sou eu, é a Bárbara Garcia, que é minha aluna na Escola de Nós. E agora presta atenção que ela vai te falar todo o material que você vai precisar para fazer essa peça. Para fazer essa peça, eu escolhi trabalhar com um barbante espesso, 16 fios, da Euroroma. São 6 barbantes de 1,5 m. E se você quiser usar os mesmos materiais que a Usana usa nas suas peças, eu deixei o link da loja online onde a Usana compra todos os materiais. E comprando com esse link, você estará ajudando o canal. Então, para começar, já vou deixar aqui minha prancheta aqui e vou pegar a moldura. A moldura, nós vamos fazer ela como se fosse o fundo, né? Eu vou mostrar aqui. Ó, ela fica no fundo da nossa moldura. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer assim para ficar mais fácil pra gente fazer o nosso nó sem ficar com a moldura atrapalhando. Então, nós vamos ver aqui qual é o lado que tá mais bonitinho. No meu caso, né, como é de madeira rústica, então eu vou escolher aqui qual que tá o lado aqui, assim, mais bonitinho pra ficar na frente. Então, vamos dizer assim que eu vou usar aqui a frente. Então, eu vou virar ele da parte de costas, que é aqui que eu vou fazer, pra quando ele ficar pronto, aqui ser a frente. Tá? Então, se você for comprar, vamos dizer assim que você tem uma moldura de porta-retrato. Então, você vai virar a parte de trás da moldura do porta-retrato para você fazer, para na hora que a moldura estiver do lado certo, o macramê esteja no fundo da sua moldura. Então, agora aqui nós vamos pegar um barbante de 1,5 m, vamos juntar ponta com ponta para achar o meio. Achamos o meio, nós vamos colocar aqui na nossa moldura. Passa por cima e por trás e as pontas vêm aqui dentro da laçada. Segura as duas pontas e puxa. Sempre puxando as duas pontas juntas para não ter perigo de uma ficar maior que a outra. E aqui tá feita a primeira. Nós vamos sempre manter ela aqui na beiradinha mesmo da nossa moldura, porque ó, quando a gente virar, ela vai ficar lá no fundo. Tá vendo? Então, essa foi a primeira. Agora nós vamos colocar mais um barbante de 1,5 m. Ponta com ponta. Acha o meio. Por cima, deixa eu pôr esse aqui de lado, por trás, abre aqui a laçadinha para passar as duas pontas e puxa. Aqui eu já vou fazer um nó para manter eles firmes e porque daí não fica tão difícil de fazer aqui no cantinho, né? Porque senão eu vou fazer aqui assim, ó, fica muito desajeitado. Então eu gosto de fazer ele meio que no centro e depois eu só empurro aqui. Então agora aqui eu vou prender ele na minha base e eu vou fazer aqui o nó quadrado. Eu vou pôr a linha da direita aqui, a linha da esquerda e manter as linhas centrais. E aqui nós vamos começar a fazer o nosso nó quadrado. O nó quadrado é a linha de baixo das linhas do meio e por cima da linha da esquerda, tá vendo? Vou pôr aqui assim, formando um P. E a linha da esquerda vai aqui na barriguinha do P. Segura as linhas do meio. Pode até fazer assim e puxa. Agora, no nó quadrado, nós fazemos o movimento para os dois lados. Então, agora nós vamos pegar a linha da esquerda, passar por baixo das linhas do meio e por cima da linha da direita, formando um 4. E a linha da direita vai aqui na barriguinha do 4. Ajeita, segura as no meio e puxa. E agora aqui nós vamos soltar. Eu gosto sempre de dar uma puxadinha aqui nas linhas do meio para ficar mais firminho. E aqui nós fizemos o nosso primeiro nozinho quadrado. Agora nós vamos empurrar aqui pro canto, tá vendo? Agora assim não fica tão difícil de fazer pra moldura não poder atrapalhar. E agora nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar mais 2 barbantes de 1,5 m aqui, fazer o nó quadrado e empurrar aqui pro cantinho. E agora nós vamos colocar os 2 últimos barbantes aqui no centro da nossa moldura. Então, nós vamos fazer da mesma forma que eu ensinei a fazer desses dois lados aqui. O nó de laçada e depois o nó quadrado. E depois a gente acerta aqui o espaço, tá bom? Não precisa ter pressa. Depois de preso, linha da direita e a linha da esquerda para a esquerda. As linhas do meio
ficam no meio. Linha da direita passa por baixo das linhas do meio e por cima da linha da esquerda. E a linha da esquerda vai na barriguinha do P. Ajeita, segura as linhas do meio e puxa. Linha da esquerda passa por baixo da linha do meio e por cima da linha da direita. E a da direita vai aqui na barriguinha do 4. Ajeita as linhas, segura no meio e puxa. E aqui, se você achar que tá um pouquinho frouxo, é só você dar mais uma ajeitadinha aqui, puxando as linhas do meio. E aqui estão os nossos barbantes presos na nossa base. Aqui eu vou ter uma noção mais ou menos do espaço que eu vou deixar, tá vendo? Mas isso vai variar conforme a sua moldura, tá bom? Então você mede direitinho e vê. Aqui me deu 2 dedos certinho de cada espaço aqui de cada barbante. Agora aqui nós vamos fazer mais nó quadrado, só que agora ele vai ser alternado e espaçado. Isso quer dizer que nós vamos fazer um nó quadrado entre eles e vai ter um espaço entre eles também. Então nós vamos deixar, ó, a linha aqui, as 2 linhas da esquerda de lado, as 2 linhas da direita de lado também. E agora nós vamos pegar as próximas 4 linhas daqui. 1, 2, 3, 4. E assim fica 4 de cada lado. Eu vou deixar essa só aqui um pouquinho de lado, porque nós vamos fazer uma de cada vez. Então, linha da direita para direita, a linha da esquerda para esquerda. Sempre se atentando que agora você vai trabalhar com as linhas que estavam no centro do nó quadrado de cima, tá vendo? E agora, as que a gente tinha feito nó, elas vão ser as linhas do meio. Por isso que chama alternado, tá? Então, agora nós vamos fazer o mesmo movimento que nós fizemos no outro nó quadrado. Deixa eu ajeitar aqui. A linha da direita passa por baixo da linha do meio e por cima da linha da esquerda. E a linha da esquerda vai aqui na barriguinha do P. E agora aqui nós vamos deixar um espaço. Eu costumo deixar um espacinho de 2 dedos, que vai dar mais ou menos... Aqui no meu dedo é 2,5 centímetros. De 2 a 2,5 centímetros. Dá uma alinhada aqui, certo? Deixou o espaço, agora nós vamos fazer o outro lado do nó quadrado. A linha da esquerda passa por baixo da linha do meio e por cima da linha da direita. E a da direita vai aqui na barriguinha do 4. E agora aperta. Segura as linhas do meio para ela não ter perigo de embolar e aperta. Tá vendo? E aqui ficou o nosso primeiro nó quadrado alternado e espaçado. Agora nós vamos fazer isso desse lado aqui nas outras 4 linhas que nós deixamos reservado para fazer. Linha da esquerda para esquerda, linha da direita para direita e as linhas centrais no centro. E vamos continuar fazendo nó quadrado da mesma forma que eu ensinei aqui, do espaçado e alternado. Deixar 2 dedinhos e vou terminar de fazer isso daqui. E pronto, aqui tá feita a nossa primeira carreira. Aliás, primeira não, segunda carreira de nó quadrado. Agora nós vamos ajeitar uma do ladinho da outra. E agora nós vamos pegar de volta aquelas que a gente separou de lado. Vamos pegar aqui e aqui. Por quê? Porque agora nós vamos fazer o nó quadrado, como eu falei, é alternado. Então agora ele vai voltar pra gente fazer desse lado aqui pra ficar na mesma direção, que vai ser uma direção pra fora, pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora e pra dentro. Então agora nós vamos pegar as 4 linhas do canto e vamos fazer o nó quadrado. Vou deixar essas aqui do cantinho aqui só para não atrapalhar. Linha da direita para direita, a linha da esquerda para esquerda e as linhas do meio no meio. Vamos ajeitar aqui mais ou menos só para... E vamos fazer nó quadrado. Linha da direita por baixo da linha do meio, por cima da linha da esquerda. E a linha da esquerda aqui na barriguinha do P. E aqui agora nós vamos fazer a mesma coisa. 2 dedinhos de espaço. Deixa eu dar mais uma apertadinha aqui, que já deu. Agora eu vou fazer o outro lado. Da esquerda passa por baixo da linha do meio e por cima da linha da direita. E a da direita vai aqui na barriguinha. Segura os 2 pontos e puxa. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Aí. E aqui ficou mais uma camada do nosso nó quadrado. Agora aqui nós vamos pegar as próximas 4 linhas do lado dessa que nós fizemos. Então, 1, 2, 3... e 4. E aqui vai sobrar as 4 para nossa próxima carreira, para o nosso próximo nó. Então, deixamos esse aqui de lado só para a gente não se perder. Linha da direita para direita, linha da esquerda para esquerda e as linhas centrais. Lembrando que está sendo alternado. Então, agora as linhas do meio que estava aqui em cima vai ser as linhas que nós vamos fazer o nó. E as linhas que nós fizemos o nó aqui em cima vai ser as que estão aqui no meio. E vamos fazendo nó quadrado. Deixar 2 dedos de espaço aqui e agora finalizamos aqui esse outro nó quadrado. Deixamos de lado e vamos pegar as outras 4 últimas linhas. Sempre separando e alinhando bem uma do ladinho da outra, para não ter perigo de você pegar a linha errada na hora que você for fazer o nó. Porque senão o trabalho fica torto. E sempre respeitar o limite aqui. Porque se você puxar às vezes um de mais do outro, também vai ficar torto o seu trabalho. Então você sempre puxa as 2 linhas juntas para não ter perigo de ficar torto
e desigual do seu trabalho. Vou soltar um pouquinho aqui que eu acho que eu apertei demais. Pronto. A gente volta agora as linhas aqui de volta, dá uma verificada se tá tudo ok, se tá tudo do mesmo tamanho, se tá na mesma altura. E vamos fazer como se a gente tivesse feito aqui de cima. Tá vendo que aqui tem 3? Aqui tem 2 e aqui tem 3. Agora nós vamos fazer 2. Então, nós vamos deixar essas 2 linhas de lado de novo, das laterais. Vamos separar 4 linhas para cada lado e fazer mais 2 nós quadrados. Respeitar o espaço aqui e pronto. Agora vamos pro outro lado e vamos fazer a nossa penúltima carreira aqui no nosso nó quadrado. E agora nós vamos finalizar a última carreira de nó quadrado para terminar igualzinho aqui. Então agora nós vamos separar aqui, voltamos as linhas, né? Ajeitamos todas de novo e pegamos as 4 das pontas e vamos fazer nó quadrado. Sempre eu gosto de separar assim, ó, para ter uma visualização melhor das linhas que eu tô pegando e do nó que eu tô fazendo. Deixo de lado as 4 próximas linhas. Ajeito e faço mais um nó quadrado. Último nó quadrado. E aqui tá pronta a nossa trama, né? Nossa sequência aqui de padrão de nó quadrado. Então, ó, quando a gente virar, nós vamos, tá vendo que ele vai ficar lá do fundo? Só que agora ele ainda tá solto na nossa moldura. Nós precisamos prender ele na nossa moldura pra ficar bem firme. Agora, nós vamos deixar ele assim, como será a frente dele mesmo, tá? Vamos prender na nossa base. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos prender linha por linha aqui na nossa base. Então, nós vamos arrumar elas uma do ladinho da outra, pra não ter perigo de a gente pegar cruzado. Ó, nós vamos pegar a primeira linha, passar ela aqui do lado esquerdo dela mesma, tá vendo? Peraí, deixa eu arrumar aqui, ó. Dela mesma aqui, ó, tá passando pro lado esquerdo dela, tá no lado esquerdo, e eu puxo até deixar ela firme. Agora, eu passo ela por dentro, por baixo, e ó, eu puxo ela entre essa laçada que ela criou aqui. E puxo. E aqui tá preso nossa primeira linha. Então, agora eu vou pra próxima linha do nosso nó quadrado. Tá vendo aqui, ó? Eu tô pegando essa daqui. Eu pego a linha. Todas têm que ficar na versão agora, na parte de trás do nosso moldura, para o movimento sair certinho. Pego a linha, passo pelo lado esquerdo da própria linha e puxo. Deixa eu pegar esses aqui, então. Segundo movimento da mesma linha, passo pela frente, por trás. E ela cria essa barriguinha, e eu vou passar o fio pelo meio dessa barriguinha que ela forma. E puxo. E eu já vou ajeitando ela aqui no cantinho para não atrapalhar. Agora eu vou de novo. Eu ainda tô no nosso primeiro nó quadrado aqui do cantinho, tá vendo? Eu tô fazendo isso com todas as linhas. E ajeita. A última linha aqui do nó quadrado. Passo ela pro lado esquerdo dela própria, né? Da linha própria dela. Lado esquerdo. Deixa eu arrumar aqui pra ela ficar. Aí. Estico até onde dá pra esticar. Não precisa meter muita força, não. É só um pouco pra ela chegar ao ponto dela esticar. Faço mais um movimento com ela. E passo por dentro da própria laçada. E aqui tá pronto a nossa primeira parte. Agora nós vamos fazer o quê? Nós não vamos fazer a do meio, nós vamos fazer aqui a das pontas. Lembra que eu falei que se não ficar ruim pra fazer os cantos, por os cantos ser muito apertadinho por causa do fundo dela, por causa dessa largura? Então, nós vamos fazer aqui primeiro pra ficar mais fácil. Agora, nós vamos fazer da direita pra esquerda. Então, nós vamos pegar a primeira linha aqui da direita e vamos fazer o mesmo movimento. Pega a linha de trás, por baixo, por cima, no sentido
esquerdo da própria linha. E puxa. Agora nós vamos sempre puxar numa altura que fique por igual. Show. Ficou. E agora, nós vamos passar ela de novo, por cima, por trás, por baixo e na própria laçada, passa por dentro e puxa. E empurra pro cantinho. Agora nós vamos pegar essa linha aqui, que é a próxima. E vamos continuar fazendo o movimento. Aqui você tem que manter mais segurando com a outra mão, senão ele vai afrouxando, né? Porque como é a segunda volta aqui que prende a linha na moldura, então a primeira ela fica frouxa. Então você sempre tem que manter a firmeza para ela não sair do lugar. Nós vamos fazendo isso em cada linha dos nossos nó quadrado. Às vezes tem um espacinho pequeno, a gente tem que ir ajeitando como dá. Empurra. Estamos na última linha aqui do nosso nó quadrado. E depois você também consegue ajustar, caso você ache que tem um que tá mais frouxo ou um que tá mais apertadinho. Eu já vou mostrar. Eu indico pelo menos prender todos primeiro e depois, caso precise, arruma por último. Agora nós vamos prender o nó quadrado aqui do meio do nosso trabalho. Vou dar uma apertadinha aqui nesse daqui, parece que deu uma afrouxadinha. E eu vou prender. Aqui, como eu já ensinei pra vocês como faz, eu tô fazendo rapidinho. Aqui eu vou segurar um pouco pra apertar. Sempre passando aqui assim, sempre alinhando as linhas para não ter perigo de você pegar errado ou torcido, ou cruzado. Aqui, tá vendo que fica um espacinho? Você dobra o barbante assim, que é mais fácil, que ele não tá com a ponta, não tem perigo de desfiar. E passa pelo vãozinho. Na última linha aqui do nosso nó quadrado. E aqui tá praticamente pronto o nosso macramê na moldura. Se você não quiser, eu vou deixar com franja, mas se você não quiser, você pode cortar, só que daí eu sugiro que você passe uma cola atrás, porque daí os fios vão ficar
muito rentes, às vezes é perigoso, às vezes numa esbarradinha, alguma coisa assim, ele desfazendo aos poucos. Ou se você preferir, você também pode fazer alguns nozinhos aqui na franja. Como eu gostei de chamar que enfim, que os nós no meio fiquem destacados. Aqui eu só vou fazer uma franja porque eu acho que fica legal, fica um jogo de textura e eu acho interessante. Então, ó, sobrou esse aqui. Eu vou cortar um pouco porque ele tá muito comprido e eu também não vou deixar assim tão comprido. Então eu vou cortar um pouco para facilitar também na hora de eu desfiar. Eu vou juntar aqui as linhas, vou virar aqui só para eu cortar. E agora eu vou desfiar a franja. Então eu vou usar a pentinha aqui na parte fina, porque como o barbante 16 fios já é um barbante mais fininho, se eu passar o lado mais largo do pente, não vai fazer muita diferença. Eu vou ficar brigando para que a sardinha pegue nas linhas, né? Então eu já vou com o lado menorzinho, sempre das pontas para cima, para não criar muito nó. Porque se eu puxar daqui já direto para baixo, eu posso, além de criar nó, às vezes enrosca, você perde a paciência, puxa e pode arrebentar o barbante. Tipo, não arrebentar aqui, mas arrebentar, ficar meio curto, ficar esquisito. Não vai ficar com acabamento legal. Então, se você achar que achou um pouquinho de nozinho, aqui ó, formou um nozinho, você passa a escovinha pet, que a escovinha pet é própria para isso, para tirar nó do pelo dos nossos pets, então ela tira o nó aqui também do barbante. Passando aqui até onde dá. Eu só tô segurando o barbante aqui pra firmar ele um do ladinho do outro, pra ficar mais fácil de desfiar. Agora eu dou mais uma reafirmada aqui com a escovinha pet e eu vou desfiar até lá em cima. Mas quando ele começa a querer dar uma embramada, ele nem chega a embramar, mas quando ele começa a querer embramar, eu gosto já de passar a escova pet pra não ter perigo de criar um nó mais difícil de tirar, de se desfazer. Eu vou virar aqui pra também ajustar aqui ó, o desfiado. Pra não ter perigo dele enrolar com o tempo, porque às vezes com o tempo ele quer enrolar mesmo, por causa da umidade. Então, quanto mais desfiado, menos ele enrola, vamos dizer assim. E aqui é a gosto também do freguês, do tamanho da franja. Eu vou cortar só um pouquinho, porque eu acho que esse tamanho tá legal. Eu só vou melhorar aqui as pontas. Então, eu vou pegar aqui uma fita adesiva, aqui da largura da franja, e vou pôr aqui na altura que eu desejo que ela fique. Eu quero que ela só parar aqui as pontinhas. E agora aqui é só eu cortar na direção da minha fita adesiva. Agora aqui a franja já tá presa. Se ela for mais volumosa, você pode virar essa pontinha para dentro, que ela firma mais aqui nas pontas. E é só você cortar. Aqui, o certo, na verdade, seria cortar na parte de cima, pra quando cair já a fita. Mas como eu só queria cortar uma pontinha, então eu tô fazendo assim. Vamos ajeitar. E agora é só tirar a fita adesiva aqui. Vou tirar agora com cuidado, pra não ter perigo de estragar o barbante. E voilá, tá pronta a nossa peça. Olha que coisa mais linda que ela ficou. Se você quiser aprender mais sobre macramê, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado quando a gente colocar novos vídeos. E até o próximo vídeo!